Ora viva, boa noite. Vala de drenagem a céu aberto está a criar constrangimentos aos moradores do bairro militar no município do Talatona. Vamos, ao longo desta edição do Girassol Jornal, olhar também para a reabertura do mercado da Mabunda no município da Samba nesta terça-feira. Preços dos materiais de construção podem voltar a subir nos próximos dias devido à recente subida do gasóleo. O alerta vem de uma associação. Girassol Jornal. Hoje é terça-feira, 8 de julho de 2025. Vamos informar. Ora, muito boa noite. As notícias no jornal. Uma vala de drenagem a céu aberto está a criar constrangimentos aos moradores no bairro militar no município do Talatona. Ouvidos pela Girassol nesta terça-feira, os munícipes afirmam que o problema está na base do surgimento de doenças estranhas na zona. Com cerca de 1.200 famílias, o bairro militar está localizado na comuna sede do Talatona, onde moradores dizem que várias doenças como a diarreia e a sarna são frequentes na zona porque em várias residências há falta de banheiros ou casas de banho, o que leva a fazerem as suas necessidades nesta vala que circunda o bairro. A avó Ana Mayonga diz que só tem energia elétrica quem tem dinheiro para fazer o contrato no chamado PT privado. Publicidade aqui no bairro, estamos a viver aqui no Código do Boi, é só a dificuldade do Código das casas. E as casas que nós estamos a viver aqui do Código do Bairro, pagamos renda, não tem coisa, não tem casa de banho, não tem coisa em condições das casas, chapa, chove, coisa, onde é que você está a viver, chove. Não tem condições de nada no bairro. A luz também nada, está difícil. Aquele que tem dinheiro é que tem luz, nós que não temos nada é que estamos vivendo na escuridão. Embora o bairro em referência esteja localizado na comuna de Talatona sede, segundo Manuel Antônio, relata que as pessoas vivem de forma difícil e sem condições de habitabilidade. A vivência aqui do Bairro Código, temos uma vivência normal. E no que tem a ver, as pessoas trabalham, só que o que nos falta aqui é os trabalhos de prestação de serviço de saneamento básico. Como vês, aqui não há contentores de lixo. E existem casas que não têm casa de banho. E as pessoas fazem, ou deitam lixo, alguns até defecam aqui, né, ao lado dessa vala do catete, que pode ser perigo, até é perigo para a nossa saúde. É sobre o paludismo e outras doenças que provém através dessa água, porque a água está suja e as pessoas defecam lá. E algumas casas aqui não há casa de banho, evolução das más condições que nós estamos. E algumas famílias que vivem em condições péssimas, e que para comer é mesmo difícil. Sim, em relação aos que estão no condomínio, vivemos na miséria. Por aqui, para comer mesmo, algumas pessoas comem arrasca. Se fizemos aqui uma ronda, há família que ontem não jantou. Por exemplo, eu já me deparei com alguma família que já reclamaram que ontem não jantaram. Residente no bairro há mais de 20 anos, a avó Teresa Augusto diz que gostaria de ver o bairro melhorado em termos de infraestrutura, tendo em conta que estão ladeados de vários condomínios. Nossa dificuldade é ser nessas casas que não está bom. Encontra as casas com os buracos, nossas casas entra água, nossos problemas é aquele de nossas casas. Joaquim Luala, coordenador do bairro, diz que o povo tem dificuldade de educação, saúde e saneamento básico. O PT, que fornece energia elétrica à comunidade, cobra por mês 5.000 kwanzas, o que faz com que nem todos conseguem usufruir, tendo em conta as dificuldades que passam, e apela aos governantes locais que visitem o bairro. Um PT privado que tem sustentado, embora não a 100% a energia aqui, tem pagado por mês 5.000 kwanzas de contrato, mas há menos de um mês a mesma empresa que tem gerido o tal PT privado aumentou os seus valores quanto ao pagamento da mesma energia a 5.500 kwanzas. O apelo que deixo quanto à governação local, à comissão ou à administração. A administração
convidamos, estamos abertos a receber a administração e convidamos. Um bairro com um nome bastante peculiar, sediado aqui no município de Talatona e rodeado de vários condomínios de luxo. Mas a miséria e o saneamento básico lidam com o povo dia após dia. Com imagens de Alexandre Garrido, Mandela Silva, no bairro Militar. O mercado da Mabunda, no município de Samba, em Luanda, foi oficialmente reaberto nesta terça-feira, depois de ter beneficiado de obras de requalificação com o objetivo de garantir melhor comodidade aos vendedores. A cerimónia de reabertura foi orientada pelo governador da província de Luanda, Luís Nunes. O mercado da Mabunda ganha nesta terça-feira uma nova imagem. Com capacidade para albergar mais de 500 bancadas, as vendedeiras podem voltar a comercializar peixe e outros produtos. Durante a cerimônia de reabertura orientada pelo governador provincial de Luanda, Luís Nunes, o governante disse que a nova infraestrutura vai melhorar o negócio do peixe, proporcionando melhores condições e segurança alimentar. As condições que hoje nós temos vai trazer mais clientela. Eu estou convencido que as senhoras donas de casa vão estar aqui agora estes dias todos a comprar. E isso também passou, aproveitamos já também para dar uma melhorada ao acesso, à iluminação pública, mais de 500 lugares. Isto é mais para dar atenção ao peixe, portanto, com melhores condições, com melhor qualidade. Eu acho que até vai melhorar o negócio das nossas vendedoras. Já a administradora do município da Samba, Lloyd Faria, afirmou que o novo mercado pode gerar o desenvolvimento sustentável e uma economia circular. Voltaram ao seu posto de trabalho com melhor organização, mais higienização. Também vai desenvolver aqui o nosso município, porque vai gerar economia circular. Então, tudo um misto de sustentabilidade aqui em todos os aspectos. Nós estamos super felizes porque trouxemos a realidade e trouxemos a beleza para todas as famílias virem comprar aqui o peixe com maior segurança e higiene. Com vista a garantir maior segurança para os pescadores, o delegado da Capitania do Mussulo, Adão Kassongo, afirmou que a delegação que dirige pretende trabalhar para um maior controlo na entrada e saída das embarcações. Nós vamos acompanhar milimetricamente o embarque e o desembarque dos nossos pescadores nos outros perímetros que já foi estabelecido pela nossa administração. Nós vamos começar agora também a controlar o nosso pescador através das atas de saída, para sabermos quantos pescadores que se fizeram ao mar e quantos regressaram. Isto porque tem aparecido muitas embarcações que desaparecem sem nós termos conhecimento. Então, a partir de agora, nós vamos ter rigor nessas saídas dessas embarcações para que possamos ter o controle de todos os nossos pescadores que se fazem ao mar. Luís Nunes apelou, por outro lado, para que os vendedores deixem de vender em locais inapropriados. Os vendedores ambulantes ou vendedoras têm que ter a mentalidade que tem que haver locais próprios para fazer o negócio. Os locais próprios são os mercados que nós vamos melhorar essas condições. Não queremos mais ninguém a vender na rua. Com uma infraestrutura moderna, o mercado da Mabunda conta agora com uma área de escamagem, contentores frigoríficos para a preservação do peixe, água corrente, ecopontos para deposição de resíduos sólidos e um parque de estacionamento. E as vendedoras do mercado mostram-se satisfeitas com a reabertura do espaço e durante o ato de inauguração apresentaram algumas preocupações ao governador provincial de Luanda e algumas delas têm a ver com a falta de um local próprio para os escamadores e o preço do peixe no interior do mercado, que é considerado muito alto. Agora estamos contentes! Estamos contentes! Esta foi a reação das vendedeiras durante a reabertura do mercado da Mabunda. Com banheiras na cabeça, balões e muita música, os comerciantes celebraram o feito e agradeceram pela celeridade. É de glorificar a Deus. Muito obrigado mesmo. Embora que nós reclamamos tanto, né? Quando nos tiraram daqui, estávamos a fazer confusão e tal, mas valeu a pena. Quando eu entrei na Coapé, aqui no mercado da Mabunda, já não era assim. Melhorou muito, gostei, que até não contava que o mercado voltasse a abrir de novo, né?
Me encontro feliz porque daqui onde eu trabalho eu consigo pagar a propina dos meus filhos, dar de comer à minha família. É daqui onde sai o meu suor. Estou muito, mas muito feliz por voltar a abrir o nosso mercado da Mabunda, que agora só consigo pagar as propinas das crianças. A expectativa, como consegue se ver, não é? É melhoria. O mercado ganhou uma nova imagem com relação ao tempo anterior. Dentro do mercado também oferece segurança. Não vamos ter aqueles marginais que vão começar a vandalizar as chatas, as embarcações e as lonas. Por quê? Porque vai estar a ser vendido dentro mesmo do mercado, não mais fora do mercado. Peixeira há mais de 10 anos. Domingas explica que foi difícil sobreviver com o mercado fechado, mas que a partir de hoje, cuidado e limpeza devem ser a palavra de ordem. Muito difícil, eu não conseguia mesmo trabalhar, eu fiquei em casa esse tempo todo, nem contava que o mercado voltasse a abrir de novo. No entanto, Tiago Azulão mostrou-se preocupado com a organização do mercado, uma vez que alguns escamadores estão sem lugar para efetuar o trabalho. Estamos orgulhosos com a abertura do mercado, estávamos a pensar que não podia acontecer, mas agora vimos que o mercado está mesmo bonito, o governo trabalhou nesse sentido e também estamos preocupados do nosso lado, nós como escamadores, em que área que podemos estar, como é que temos que nos organizar para que não possa acontecer que já tenha acontecido nesse momento que estamos a trabalhar nas corridas. Outra preocupação levantada por Fátima Andrade e Neuza está relacionada com a falta de peixe e o preço elevado no interior do mercado. Não tem peixe para a zungueira. Desde as 6 horas estamos aqui a rodear com as banheiras vazias. Estamos aqui a rodear com as banheiras vazias. Vamos fazer como? Vamos voltar mais assim sem peixe. Mas é por isso que a Mabunda abriu. Começamos já a pescar. Peixe também para a zungueira. Aí só peixe só para consumo. Assim que a praça abriu, essas da praça vão ter cliente. Nós da Zunga, peixe estamos a comprar caro. Um monte de peixe é só 20 mil, 12 mil. Como que vamos vender o nosso peixe? Nós estamos a comprar peixe aqui na praia muito caro. Dentro do mercado estamos a comprar peixe muito caro. Nós somos zungueira, vamos ver como. Nós é que somos mãe, é que somos pai. Os nossos maridos não trabalham, dependemos da Zunga. O mercado da Mabunda foi reaberto nesta terça-feira. As obras de requalificação foram executadas num prazo de 4 meses. E na província de Cabinda, os moradores das aldeias de Chimoanda e Mocongolo, no município de Tanduzize, já beneficiam de água potável no quadro do projeto Água é Vida, uma iniciativa da refinaria de Cabinda no âmbito das suas responsabilidades sociais, que contemplam igualmente a formação de parteiras tradicionais e a alfabetização de mulheres. Durante muitos anos, as populações residentes nas localidades de Chimoanda e Macongolo, no município de Tanduzize, consumiam água não tratada. Todos os dias, mulheres e homens eram forçados a percorrerem mais de 4 quilômetros em busca de água para o consumo. Hoje, a situação já é diferente. Entra em funcionamento o sistema de abastecimento de água tratada para essas populações. O projeto é da iniciativa da refinaria de Cabinda em parceria com o governo provincial. As populações agradecem a iniciativa e prometem participar na proteção deste bem. Foi difícil, tem que descair lá naquelas matas, procura da água, mas já temos água, já estamos alegres, estamos agradecidos. Isso representa uma grande valia, uma alegria enorme. Porque estas comunidades já viveram situações bastante difíceis a questões ligadas à água. E hoje estamos a testemunhar esta maravilha, essa entrega de grande projeto de abastecimento de água que vai assolar as comunidades ou as populações das aldeias de Chimoanda e Macongolo. Foi muito difícil no passado, mas é no Rio, Lua lá bem distante. Mas hoje em dia estamos muito agradecidos. É verdade, eu até à noite não ponho sono, não estou a acreditar. Já estamos muito agradecidos, já temos a água. Vamos proteger. Vamos proteger, sim. Já sofremos muito, mas muito. Calcula ainda a idade que eu tenho. Mas desde que nasci, sempre com balde na mão ou na cabeça. Até agora, mas isso agora, a partir de agora já está ultrapassado. É um sistema em que nós fizemos um furo inteiramente novo, de 154 metros de profundidade, em que tem uma capacidade de vazão que vai atender as aldeias de Macongolo e Chimoanda nos próximos 20 anos.
O sistema de bombagem todo feito com energia sustentável, placas solares, e sistema de cloração de última geração para fornecer água não só em quantidade, mas em qualidade suficiente para todas essas aldeias. A governadora de Cabinda testemunhou a sessão de entrega do sistema de abastecimento da água. Na ocasião, pediu mais empresas a cumprirem com as suas responsabilidades sociais para o bem das comunidades. A refinaria não vai parar por aqui. Tem um outro conjunto de projetos na sua carteira de responsabilidade social. Neste momento, em formação, mais de 130 parteiras tradicionais. Queremos, com este exemplo, encorajar outras empresas com projetos estruturantes na nossa província que sigam o exemplo da refinaria de Cabinda. As populações residentes nas localidades de Chimoanda e Macongolo, município de Tanduzinze, já consomem água tratada. E 400 milhões de dólares norte-americanos é o valor total de investimento do SONA, projeto de requalificação e reconversão urbana das cidades de Angola, apresentado hoje aqui em Luanda, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento harmonioso do território e gestão das grandes cidades no município. Dirigida, fortalecimento da governação local e melhoria das condições de vida das populações mais carenciadas e ainda na regularização fundiária, o SONA utiliza pela primeira vez em Angola um instrumento denominado Programa para Resultados, que permite desembolsos com base nos resultados atingidos, o que acelera os benefícios para a população. Para a sua implementação, o Banco Mundial tem disponíveis 300 milhões de dólares norte-americanos. 300 milhões de dólares. Esse é um projeto, na verdade, que está a usar um instrumento diferente, que estamos a usar pela primeira vez aqui em Angola. É um instrumento que se chama Programa para Resultados. Normalmente, os projetos financiados pelo Banco Mundial, esses projetos do governo, usam um instrumento diferente, que é financiar obras, bens, serviços. Nesse caso, esse instrumento é um instrumento inovador, porque, na verdade, reconhece os esforços que o governo está a fazer na implementação de um programa e, com base nos resultados, nós vamos a desembolsar pouco a pouco esse montante. Bom, todas aquelas infraestruturas que ajudam a componente do uso habitacional, quer seja a acessibilidade, quer seja o acesso à água, o acesso à energia, na verdade toda uma gama de infraestruturas que normalmente são tidos em solo urbano e que durante a expansão urbana espontânea não foi possível prever. O Banco Mundial considera que o crescimento urbano acelerado exerce grande pressão sobre as cidades que enfrentam graves lacunas na oferta de habitação, infraestruturas e serviços básicos, estimando para os próximos anos um déficit habitacional de cerca de 2,2 milhões de unidades. Juan Carlos Alvarez, representante do Banco Mundial em Angola e São Tomé e Príncipe, esclarece as razões que estiveram na base da escolha das 3 cidades. Agora, a escolha dessas 3 cidades é um resultado do trabalho analítico que o Banco Mundial tem feito durante vários anos. Depois, podemos então, como já falei, implementar esse projeto piloto em umas outras cidades, num engajamento integral para poder ver esses resultados e ter um impacto positivo nas vidas das pessoas. O SONA vai reforçar as instituições locais e nacionais na gestão do crescimento urbano com a integração de áreas agrícolas ao longo do corredor do Lubito. Todavia, Henrique dos Santos, coordenador do projeto, tranquiliza as populações, dando garantias de que o projeto não prevê demolições. Não necessariamente demolições. Falamos de requalificação e reconversão urbana. Requalificação porque existem espaços urbanos que perderam a sua qualidade decorrente da expansão urbana. O que nós pretendemos com este projeto é levar soluções habitacionais condignas e infraestruturas àqueles locais que expandiram de forma espontânea e que neste momento têm população a residir em más condições e com falta de infraestruturas. Portanto, o projeto vai prever este tipo de equipamentos para estas zonas e não apenas a expansão da cidade para centralidades ou para outras zonas em que se têm desenvolvido soluções habitacionais. O lançamento do SONA simboliza, neste contexto, a firme vontade política do governo de Angola de garantir
que ninguém fique para trás no processo de desenvolvimento. Trata-se de investir nas pessoas, nas comunidades, no futuro urbano de Angola. O Banco Mundial refere que Angola é um dos países da África subsaariana que mais cresce em termos urbanos, com registro de perto de 67% da população a viver em áreas urbanas, totalizando mais de 21 milhões de pessoas, número que se prevê triplicar até 2050. É sobre o desafio da requalificação das cidades de Angola que vamos já continuar a falar aqui no Girassol Jornal. Voltamos a receber hoje a Celestino Lanze, engenheiro urbanista. Boa noite, Celestino, bem-vindo. Boa noite, Iracelma. Boa noite também aos telespectadores da Rede Girassol. Acabamos já de acompanhar a matéria que dava conta sobre o lançamento do SONA. Qual é a avaliação que faz deste projeto? Bem, o projeto é bem-vindo, principalmente neste momento, conforme foi muito bem dito aí na peça, para as cidades que foram mencionadas, que é Huila, Uambo e Benguela. Portanto, são cidades que cada vez mais estão a crescer e há uma necessidade de levar soluções locais, porque até em termos de matéria-prima, essas localidades já possuem. Daí a necessidade de, portanto, o projeto também já contempla um financiamento, principalmente através do Banco Mundial. Logo, precisa-se identificar cooperativas, comunidades, para que, portanto, aqueles territórios onde realmente já existe moradias com algum ordenamento, portanto, levar esses materiais para cada vez mais essas localidades sejam, tenham facilidade em termos de acesso e de melhoria em termos de utilização desses territórios. Engenheiro Celestino, segundo o Governo, o programa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento harmonioso do território e gestão das grandes cidades no país. Esta é uma meta que traz consigo vários desafios, olhando para aquilo que é o nosso contexto atual. É verdade, Iracelma. As cidades, portanto, por si só, elas devem garantir qualidade de vida aos seus habitantes. E hoje, olhando na questão da sustentabilidade, portanto, é preciso que, por exemplo, na questão da acessibilidade, hoje, na medida em que as cidades vão crescendo de forma desordenada, é preciso que haja documentos orientadores, aqui normalmente, que são os planos diretores dos municípios, portanto, que vão definir, portanto, a forma de ocupação dos espaços. Depois entra aí, portanto, a engenharia de urbanização, que vai definir os serviços e a forma também de evolução desse determinado espaço. Mas nós também sabemos que as localidades também possuem, portanto, recursos naturais, olhando aqui principalmente em recursos, portanto, em rochas ornamentais, olhando aqui principalmente para a Huila, que possui muito granito. Portanto, é uma das formas que se pode, por exemplo, nas vias de comunicação, por exemplo, para as vias secundárias e terciárias, que é caracterizada por muitas dessas zonas, desses bairros, utilizar nas estradas, em calçadas, para permitir que, não utilizando o betão, que a nível de sustentabilidade, portanto, exige maior energia, portanto, e emite maior calor a nível do meio, portanto, com o aproveitamento desses recursos naturais, olhando aqui principalmente para as rochas ornamentais, consegue-se ter melhor a localidade, mais aproveitada e mais sustentável. Já fizemos aqui referência que este projeto começa precisamente em 3 províncias, há 3 cidades. Estamos a olhar para a cidade de Lubango, Benguela e também a cidade do Uambo, e pela primeira vez conta com um instrumento denominado Programa para Resultados, implementado pelo Banco Mundial. Poderá ser este elemento fundamental para o sucesso deste projeto? De facto, sim. Todo e qualquer projeto é preciso olhar nos resultados. Portanto, tem uma partida, portanto, a ideia. Agora, portanto, ao longo do percurso, na implementação, depois vai-se verificar como é que realmente as comunidades evoluíram e qual é o efeito que aquela população sente com, portanto, os benefícios. Exatamente, os benefícios da requalificação daquelas localidades, porque muitas delas têm, por exemplo, alguns caminhos, algumas estradas só em terra, natural, em terra batida. É preciso levar aí, como não se consegue levar, por exemplo, o revestimento em betão bituminoso ou betão hidráulico, pode-se levar, portanto, como abordei aqui, utilizar esses recursos naturais que permitem que
portanto, a não utilização de produtos ou peças industrializados, estas de forma natural vão permitir que também a comunidade faça parte, porque é um trabalho que até em termos de mão de obra, até de empregabilidade, tanto consegue absorver maior a comunidade e hoje essas províncias são muito jovens, isso também é muito bom em termos de empregabilidade nas localidades. Este programa foi lançado hoje em 3 províncias, como já fizemos aqui referência. São olhando para o nosso país, agora com 21 províncias, considera estas cidades como sendo prioritárias para o início deste projeto? Bem, o Banco Mundial teve os seus critérios, conforme foi apresentado aqui na peça. Também, de facto, é uma das visões, portanto, uma das visões que tenho abordado é, a par de Luanda, realmente Benguela, Huila, Huila e Huambo, portanto, são cidades do interior que estão realmente a crescer, a par de Luanda. Daí a necessidade de rapidamente levar infraestruturas sustentáveis que permitem que essas populações também sentem-se mais à vontade em relação, por exemplo, àquelas cidades do litoral, né? Portanto, é preciso que, a nível do interior do país, também leva-se essas soluções. Depois, pode-se levar também para outras províncias, mas, de facto, essas como estão, tanto a um nível de crescimento populacional e em termos também de ocupação do território muito rápido, logo há uma necessidade de rapidamente também atender a nível da melhoria de ocupação do espaço, porque o fim último é garantir a qualidade de vida das populações. Projetos de requalificação e reconversão de bairros e cidades aqui em Luanda não é uma novidade. Temos agora o SONA, já tivemos no passado outros projetos com o mesmo cariz, por exemplo, para o município do Kazenga e também Sabizanga, em anos passados. O que é que, de facto, no seu entender, engenheiro Celestino, poderá ser crucial para o sucesso deste projeto que acaba de ser lançado, o SONA? Bom, de facto, é um desafio que realmente essas cidades têm em termos de reconversão. Portanto, também foi aqui apresentado na peça pelo coordenador do projeto de que não vai haver demolição. Portanto, o que nós tivemos aqui na cidade de Luanda, fazer uma espécie de uma comparação, realmente nós tivemos em algumas zonas demolições. E as demolições trazem custos muito elevados e que, em alguns casos, se o projeto ou o plano não for seguido como deve ser, tanto as verbas poderão ser perdidas na questão da demolição. É possível requalificar sem demolições, olhando para as nossas construções, ou as construções que nós acompanhamos em vários bairros do nosso país, olhando também para o Huambo, Benguela e Lubango, cidades que a esta altura vão registrando um crescimento demográfico? É possível, a engenharia traz soluções porque essas localidades não têm grandes construções e a requalificação, portanto, são aquelas melhorias, portanto, são aquelas revitalizações que se dá às pequenas infraestruturas, portanto, os edifícios. Agora, aqui a grande questão vai se cingir nas infraestruturas, por exemplo, aqui na questão das redes técnicas, que é do saneamento, e da água e da energia. É aí onde, antes, por exemplo, de se efetuar o revestimento das estradas, toda a infraestrutura deve ser colocada, olhando aqui principalmente das águas pluviais e dos esgotos. É daí onde as energias poderão devidamente ser consumidas. Mas, de resto, melhorar as fachadas, melhorar, a cobertura, esses são elementos que podem ser feitos de forma rápida, sem grandes constrangimentos. Engenheiro Celestino Lanzi, vou agradecer a sua presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite e até a próxima. Obrigado, Iracema, sempre disponível. E nós seguimos com a atualidade. Os preços dos materiais de construção podem voltar a subir nos próximos dias devido ao impacto da recente subida do gasóleo. O alerta é da Associação das Indústrias de Materiais de Construção de Angola e foi feito nesta terça-feira em conferência de imprensa realizada aqui em Luanda. De acordo com Ricardo Rocha, vice-presidente da Associação das Indústrias de Materiais de Construção de Angola, a recente subida do preço do gasóleo vai obrigar a uma reformulação dos preços dos materiais de construção, uma vez que o combustível representa um custo significativo na operação das indústrias.
forma de ultrapassar o impacto tem que ser refazer os custos, reformular os nossos preços, embora que o preço do combustível não é o preço principal das nossas indústrias. Em algumas indústrias sim, outras não, mas tem que ser revistos os nossos preços de venda, claro. O responsável acrescentou que o setor continua a enfrentar dificuldades nas importações, além das questões cambiais. Não basta as divisas já serem às vezes complicadas de arranjar, ainda sentimos às vezes algumas dificuldades por parte dos Ministérios da Indústria e do Comércio nas importações. Eu sei que os Ministérios estão a trabalhar, e digo isto por experiência própria, trabalham juntamente connosco, compreendemos muitas das vezes o porquê das medidas que eles aplicam, que o Ministério aplica. Nos mercados de Luanda já se notam ligeiras variações. O saco de cimento, que custava 5.650 kwanzas, está agora entre 5.700 e 5.800 kwanzas. O bloco de construção custa 300 kwanzas por unidade. Outro exemplo é o das fechaduras, cujo preço saltou de 3.000 kwanzas para 5.000 kwanzas no grossista e já está a ser revendido entre 7 a 8.000 kwanzas no retalho, uma subida superior a 60%. Na bancada, nós temos que vender a 10.000 kwanzas ou a 8.000 kwanzas, porque quando o cliente vem, ele pede desconto, mas aquele desconto que a pessoa não consegue, desde manhã não vendemos, não conseguimos vender, vamos ter que vender o preço mais baixo só para conseguir ganhar 500 kwanzas ou 1.000 kwanzas. Vendedeiras relatam também aumentos nos preços de tintas, talochas e outros acabamentos. Temos a massa de acabamento Cival, ela subiu muito. E a diferença que subiu é de 500 kwanza. A decor também deu uma subida de 500 kwanza e é muito. E uma vez que nós vendemos aqui dentro do mercado, já não é de fácil acesso os clientes a entrarem. Isso nos dificulta muito nos preços. Coisas que comprávamos a 500, estamos a comprar 800. Coisas que comprávamos a 1.000, estamos a comprar 1.500 para poder vender a 1.700. Por vezes vendemos a 1.600 só para poder tirar 100 kwanza. Um cidadão entrevistado que se encontra em fase de construção da sua casa disse que as constantes subidas nos preços estão a comprometer o seu orçamento e o ritmo da obra. Os preços não estão fáceis. Com essa inflação do mercado, as coisas estão cada dia mais difíceis. Mas vamos fazer aqui alguns exercícios, no nosso dia a dia para ver se nós conseguimos, de alguma forma, fazer andar nossos projetos. É mesmo os preços de quase tudo, só para tudo ter noção. As tomadas não estão baratas, os cabos, eu comprei aí 10 metros, gastei quase 20.000 kwanza. É muito difícil, vai ter que fazer alguns apertos nas panelas para ver se você consegue, de alguma forma, construir. As associações de taxistas em Benguela afirmam estar atentas à atuação dos seus associados em relação ao ajuste do preço da corrida do táxi em função da subida do gasóleo. Esperam a reação das autoridades em relação à proposta de alteração submetida ao governo da província. A exemplo do que acontece na capital do país, em Benguela, os azuis e brancos ponderam alterar os preços da corrida do táxi interurbano e intermunicipal. Fala-se nesta altura entre 300 kwanzas para a corrida interurbana e 500 para a corrida Lubito-Benguela e Benguela-Baía Farta. Entretanto, as associações esperam a reação das autoridades quanto à proposta remetida ao governo provincial. A proposta já entrou. Não vai fugir, o táxi interno não vai fugir igual a nacional, igual a de Luanda, que o táxi interno vai a 300 e o táxi intermunicipais, as negociações também já começaram. Começamos nas negociações na quinta-feira com o Gabinete dos Transportes, juntamente às Finanças e o Governo da província de Benguela. Nesta altura, fala-se já de alguns taxistas que estão a cobrar 300 kwanzas para o transporte interurbano, prática que as associações desencorajam até que o governo se pronuncie. Devem ter calma, haja serenidade, porque tudo está a se fazer para que tenhamos o pronunciamento da direção provincial dos transportes, mas que
Luanda é outra realidade, Benguela também tem sua realidade. Então, tão logo que o governador assinar o documento, em conjunto as associações poderão se juntar para poderem emitir o documento da data do arranque, do reajuste do preço da corrida do táxi na província de Benguela. Portanto, aconselhamos esses colegas para não praticarem esses preços, especularem ainda de momento, porque ainda esses preços estão com uma proposta. As associações dizem estar a trabalhar junto das autoridades para o surgimento de consenso quanto à alteração dos preços da corrida do táxi na província de Benguela. Estão mesmo revoltoso porque o preço subiu muito e também eles dizem que também vão subir o preço porque lá eles estão a acompanhar como Luanda, mas eles têm que ver que Luanda é Luanda, Benguela é Benguela, mas para eles aguardarem, nós estamos a trabalhar, as associações estão a trabalhar, as associações estão a trabalhar. Crescimento económico fora do petróleo. Opções em destaque. A Assembleia Nacional aprovou nesta terça-feira, na especialidade, o preâmbulo e alguns capítulos da proposta de lei sobre a codificação das unidades territoriais. O diploma prevê harmonizar a legislação vigente com a nova Lei da Divisão Político-Administrativa, aprovada em 2024, e com a Lei de Bases da Organização Administrativa do Território. Durante a sessão, os deputados apresentaram várias propostas, como a inclusão de um artigo que defina o conceito de codificação e a sua relevância. O ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, afirmou na ocasião que a proposta responde a inconformidades e inconsistências resultantes da sequência da aprovação de leis em 2016. A União Europeia e diferentes instituições angolanas assinaram na manhã desta terça-feira desacordos de implementação de ações. Os acordos fazem parte do programa Diálogo União Europeia-Angola, que assenta em investimentos nas áreas de interesse comum de desenvolvimento sustentável, com foco na implementação de políticas públicas em diferentes setores, como energia, ciência, tecnologia, transportes e formação. Esta é a quarta leva deste programa de diálogos entre a União Europeia e Angola. Nesta terça-feira, foram assinados 10 acordos entre a União Europeia e diferentes instituições angolanas, com vista a promover projetos sociais nos vários setores. O programa simboliza um reforço do diálogo e tem um financiamento de 474 mil euros, segundo avançou a embaixadora da União Europeia em Angola, Rosário Bento País. Esperemos que haja um reforço do diálogo entre a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia e Angola em todas as temáticas, que são aquelas que foram assinadas no acordo conjunto, do caminho conjunto entre Angola e a União Europeia em 2012, que vão desde a área da energia, transporte, portanto, da cooperação até à parte mais política, de governação, justiça, direitos humanos, etc. Portanto, esperemos que haja um reforço dessa parceria, que já é muito positiva no meu entender. A diplomata afirmou que estes projetos estão espalhados por todo o território nacional. Localizados a nível de todo o território, nós temos projetos que vão de Cabinda ao Cunena, e neste caso da quarta proposta deste projeto, temos em Benguela, por exemplo, em relação à proteção, portanto é aí a proteção das crianças. Temos no Namibe para a proteção às alterações climáticas, resiliência, tem a ver exatamente com os problemas de seca. Depois temos aqui em Luanda também com o Ministério do Planeamento. A IPEX é uma das instituições que assinou o acordo. O diretor nacional para a Integração e Cooperação Económica Internacional, Jerônimo Pongolola, desta assinatura, espera o fortalecimento de capacitação das equipas do setor agroindustrial. O programa prevê ações de capacitação em Angola e também em França, prevê intercâmbio de conhecimento entre a IPEX e a Business France. Os recursos humanos que estarão envolvidos nas sessões de formação já estão devidamente selecionados
e depois temos ações muito específicas, como realização de feiras, realização de workshops. Então será esse exercício que será levado a cabo nos próximos meses. A administração municipal do Lobito também participou na assinatura do acordo de cooperação entre Angola e a União Europeia. O administrador local, Carlos Pacatolo, espera ver os benefícios deste diálogo de cooperação. Intenso nesses próximos 20 meses e temos convicção que o resultado será bastante benéfico. Isto é só o começo dos diálogos, queremos ir mais além e vamos ver como nos corre esta primeira fase. Com certeza, é tudo uma oportunidade de colocar no mapa aquilo que são as potencialidades que o município do Lobito oferece, na medida em que hoje está na ordem do dia falar-se do corredor de desenvolvimento do Lobito, que começa no Lobito. Então nós não podemos nos distrair, muito menos perder de vista tudo o que são oportunidades que se nos oferecem para divulgar ainda mais a marca do Lobito. Desde 2019, que o programa teve início em Angola, já foram concluídas 14 ações de cooperação técnica e fortalecimento das instituições. A Companhia de Bandeira Nacional TAG anunciou esta terça-feira uma nova rota de Luanda a Nairobi, cuja operação comercial de passageiros terá início no dia 1 de setembro próximo, com 3 frequências semanais. Em comunicado de imprensa, a TAG justifica que a cidade de Nairobi é amplamente reconhecida como um importante hub regional e ponto de referência para o trânsito entre as diferentes regiões da África, Ásia e Europa, sendo o Quênia uma das economias mais dinâmicas do continente africano. A conexão de Angola com a África Oriental, através de Nairobi, marca um avanço significativo na expansão da rede internacional da TAG, agregando vantagens de mobilidade competitivas nas opções de passageiros, promoção de negócios bilaterais, relações diplomáticas, entre outras valências, lê-se no comunicado emitido pela TAG. O Governo continua apostado na criação de condições administrativas com base no novo projeto Simplifica 3.0, que visa dinamizar o mercado turístico nacional, melhorar a prestação dos serviços públicos e diversificar a oferta turística, contribuindo para o crescimento económico fora do setor petrolífero. O diploma, publicado em Diário da República, de 3 de julho, de iniciativa do Executivo, incide sobre a simplificação de procedimentos administrativos no setor do turismo. Entre as principais inovações constam a criação do sistema de licenciamento turístico como plataforma digital de gestão de processos de licenciamento, a extinção de taxas para emissão, renovação de alvará e a prorrogação automática da validade das licenças para 5 anos. As medidas abrangem o licenciamento da atividade hoteleira, agências de viagens e turismo, plataformas digitais de reserva, guias turísticos, empreendimentos de turismo rural e ecológico, alojamento local e outros serviços. O documento prevê a descentralização de competências para os municípios como forma de reduzir a morosidade processual e aproximar a administração pública dos cidadãos e empresários locais. A implementação das medidas, lê-se no documento, vai depender da ação coordenada entre vários ministérios, da formação contínua dos funcionários públicos e da disseminação ativa das reformas junto dos operadores turísticos. De acordo com o Executivo, a implementação do Simplifica Turismo vai contribuir para a criação de um ecossistema mais competitivo e sustentável, alinhado com os objetivos do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, que privilegia a diversificação económica e a modernização da administração pública. Com muito a oferecer aos visitantes que buscam aventura, história e beleza natural, Angola é um destino turístico promissor, com destinos e paisagens de encantar e a gastronomia rica em sabores, que convida e atrai a qualquer um. Partimos para o primeiro intervalo desta edição do Girassol Jornal. Estamos de volta à atualidade. O Instituto Nacional de Comunicações, INACOM, deu a conhecer ao público, através de uma nota de imprensa, que não haverá em 2025 qualquer ajuste aos preços dos serviços de comunicações eletrónicas. O INACOM desmente com isso as informações que circulam na mídia social sobre alegado aumento do tarifário das operadoras da rede móvel e fixa.
As informações sobre o alegado aumento circulam desde segunda-feira e foram movidas pelo aumento do preço dos transportes públicos. O INACOM chama de informações falsas e descontextualizadas as publicações que dão conta do ajuste aos preços dos serviços de comunicações eletrónicas do país em 2025, supostamente autorizado pelo INACOM. O Instituto Angolano das Comunicações, enquanto órgão regulador das comunicações eletrónicas, leva ao conhecimento do público em geral, para esclarecimento, o seguinte: em 2025 não foi autorizado qualquer aumento dos preços dos serviços de comunicações em Angola. As informações postas a circular sobre a provável subida dos preços dos serviços de comunicações não correspondem à verdade. Os conteúdos partilhados fazem uso indevido de recortes de jornais publicados no ano de 2024, com o intuito de induzir em erro a opinião pública e fazer crer que houve um novo ajuste de preços em 2025. As informações a respeito postas a circular têm como único objetivo o propósito de desinformar, manipular a população e criar instabilidade na percepção pública sobre a gestão dos setores da comunicação. Neste sentido, e com o objetivo de tranquilizar a população em geral, o INACOM reafirma que até a presente data não autorizou qualquer aumento dos preços dos serviços de comunicações no corrente ano e informa que vai continuar a acompanhar de forma rigorosa a evolução do mercado e a defesa dos interesses dos consumidores, em estrita observância do interesse público, da transparência e também da legalidade. O INACOM apela por isso aos cidadãos para que consultem apenas fontes oficiais e evitem partilhar informações não verificadas que possam comprometer a confiança do público nos serviços de telecomunicações. Atualidade fora de portas, o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas já afirmou estar profundamente preocupado com as mortes registadas nos protestos que ocorrem no Quênia. O órgão chama a atenção para o uso pelas forças da ordem de munição letal. Acompanhe o Compacto Internacional. Durante os protestos entre os manifestantes anti-governo e a polícia, foram registadas pelo menos 11 mortes. Facto que chamou a atenção do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, que se diz profundamente preocupado. O órgão da ONU chama a atenção para o uso de munição letal e não letal, gás lacrimogéneo e canhões de água pela polícia na resposta às manifestações. Além de se mostrar preocupado com as mortes, o Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos pede investigação completa e independente sobre o que está-se a passar. Na senda dos protestos, várias instituições comerciais e não só terão sido vandalizadas. Segundo relatos de agências noticiosas, a Reuters, por exemplo, afirma que pelo menos 2 hospitais no Quênia sofreram danos durante os protestos, citando como fontes funcionários das unidades hospitalares visadas e testemunhas. Por sua vez, o Africa News refere que vários estabelecimentos comerciais igualmente sofrem os danos dos protestos, que acontecem há já algum tempo, com os quenianos a exigirem a renúncia do presidente William Ruto. No entanto, a situação tornou-se mais tensa depois de um jovem influenciador digital ter morrido sob custódia policial. Os manifestantes pedem a responsabilização criminal por este caso. As autoridades do condado de Kearney, no Texas, continuam as buscas por pessoas desaparecidas, na sequência das enchentes registradas naquele estado norte-americano, numa altura em que o número de mortos naquela região texana subiu para 87. A informação foi partilhada pelas autoridades nesta terça-feira, que sublinham que o número de mortos ultrapassou o 100, numa contagem que inclui todas as áreas afetadas. Entre as vítimas do condado de Kerr, pelo menos 56 eram adultas e 30 crianças. Por esta altura, de acordo com as autoridades, mais de 2 dúzias de vítimas ainda estão por ser identificadas. As autoridades israelitas acusaram o grupo palestiniano Hamas de ter usado a violência sexual como arma tática de guerra. O dado consta de um relatório israelita publicado hoje, no qual é apresentada a conclusão a que chegaram peritos jurídicos e de género. Os peritos do projeto Dinah basearam as suas conclusões em depoimentos de sobreviventes e testemunhas, relatos de socorristas e provas forenses, visuais e de áudio. O relatório é divulgado numa altura em que o Hamas e Israel um acordo para a libertação de reféns e interrupção dos combates. Suspensão do curso de saúde da Universidade Pública. Reflexões.
em destaque. E agora as notas do desporto. O 1º de agosto venceu o Estrela Palácio da Huila por 39-18 em duelo referente à terceira e última jornada da fase regular do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Handball que decorre em Luanda. O conjunto de Filipe Cruz, o 1º de agosto, era mais experimentada e por isso não teve muitas dificuldades para suplantar a turma huilana. Para o 1º de agosto, tudo dava certo, ao passo que para o Estrela Palácio da Huila, muitas jogadas não terminavam como gizadas pelo técnico Zurique Antônio. Ao intervalo, os militares já venciam por uma margem de 10 golos, sendo 18-8. A dinâmica da primeira parte foi novamente imprimida pelo 1º de agosto ao longo da segunda parte, que terminou o duelo com triunfo de 39-18 frente ao Estrela Palácio da Huila. O técnico do 1º de agosto, Filipe Cruz, no balanço da primeira fase do Campeonato Nacional de Handball que acontece em Luanda, sublinhou que a sua equipa poderia fazer mais em algumas partidas. Temos noção e consciência que a equipa pode fazer muito mais. Os jogos que a gente teve, a exceção do jogo contra o Inter B, que nos exigiu mais da equipa, que criou-nos mais dificuldade. Os outros dois jogos, parece que a minha equipa não estava tão motivada para encarar o jogo. Não fizemos aquilo que nós queríamos, em termos de intensidade. Os dois últimos jogos não foi de acordo com aquilo que é o normal na nossa equipa. Mas devemos compreender essa situação, mas também estar um pouco preocupado, porque é evidente que a equipa tem que pouco a pouco ir criando as suas rotinas e ganhando confiança para que nas fases seguintes a equipa se sinta mais confiante. O MVP da partida com 8 golos, o jogador do 1º de agosto, Otiniel Domingos, frisou que a sua premiação é fruto de um trabalho conjunto. Isso é jogar em coletivo, jogar para todos, saber distribuir as bolas a cada posto específico, conforme disse na primeira entrevista, quando também fui melhor em campo. Isso não é de mim, isso é pelo grupo. E força ao grupo. Meus parabéns ao grupo, não vai só para mim. Dedico ao grupo, como sempre. O grupo trabalhou e o grupo teve a sua eficiência e o grupo tem essa conquista, que é o prêmio individual. Razão pela qual o resultado foi este. Zurique Antônio, treinador do conjunto da Huila, reconheceu no final do encontro a superioridade do 1º de agosto. Eu fico feliz pelos meus rapazes, porque hoje eles mostraram muita garra, muita determinação para perder com essa vantagem. Essa desvantagem com o 1º de agosto, só parabenizar os meus rapazes, sabendo que o de agosto é uma equipa grande, né? No dia que encerrou a primeira fase da 46ª edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Handball, acompanhamos outras partidas, com realce para o duelo entre o Interclube A e o Manja Sport do Bengo. Os polícias ganharam por 42-11. Já o Futebol Clube de Cabinda perdeu frente ao estreante na competição, os Visionários de Luanda, por 30-19. E o vice-presidente do Clube Estrela, a 1º de Maio de Benguela, colocou seu lugar à disposição na semana finda, depois de um suposto desentendimento entre Franco Eduardo Lopes e a atual direção numa conferência de imprensa convocada pelo demissionário. Clima de suposto mal-estar obriga o vice-presidente de direção do Clube Estrela 1º de Maio de Benguela a demitir-se do cargo. Franco Eduardo Lopes chamou a imprensa na semana finda para explicar os motivos da sua demissão. O senhor presidente deveria convocar com maior brevidade possível uma reunião com seus membros, aonde deveria esclarecer os motivos da sua saída, e daí nós poderíamos encontrar diálogo. Abríamos diálogo, aliás, para encontrarmos um consenso de como é que seria a continuidade dos trabalhos do 1º de Maio, no que tange propriamente à direção do clube. Foi a minha reação, é simplesmente esta. O meu espanto é que nós nunca tivemos problema. Desde esse momento, quando eu liguei para o senhor presidente, deixou de me atender o telefone. Outro motivo apresentado pelo agora ex-vice-presidente de direção dos Proletários tem a ver com a violação dos estatutos do clube.
por parte da atual direção. Ficou um bocado estranho no que foi escrito pelo Sr. Presidente na sua renúncia do cargo do Presidente, que permaneceria até a tomada de posse da nova direção. É estranho. Para mim, não concordo. Ou pões o cargo à disposição porque já evocou os seus motivos, e eu digo mais, sem medo de errar, isto está a ser tudo tratado pelo Sr. Presidente António Costa. Digo exatamente, sem respeitar aquilo que são os estatutos do clube. Ao analisar a situação considerada cíclica, o analista Fabrício Penha afirma que o clima de desentendimento instalado nas hostes do clube pode afetar os trabalhos da equipa que prepara-se para disputar o Girabola. Já estamos cansados com isto, porque este problema já vem há mais de 2 décadas. Esperamos nós que as partes reúnam-se, haja consenso, mas diga-se de passagem, quem será o futuro presidente do Maio será o Tony Santos, porque as eleições agora estão marcadas para o dia 21, onde seguramente não terá nenhum candidato para contrapor já o favoritismo do Tony Santos, que é o gestor para o futebol do Maio. Lembrar que Franco Eduardo Lopes foi o vice-presidente de António Costa desde 2024, que preferiu abandonar o cargo para Tony Santos, atual presidente do clube, que recentemente subiu para o primeiro escalão do futebol nacional. E o Desportivo da Huila é a única equipa até agora que anunciou a chegada de um guarda-redes. Enquanto isso, outras equipas do Girabola anunciaram novos rostos, como a chegada de 2 reforços, que trata-se do defesa Danielson, que jogará por 2 épocas, e do avançado de 20 anos de idade, Lito, que jogou ao serviço do São Salvador e teve uma excelente época passada, caracterizado pelos seus dribles e capacidade de finalização. O jovem Lito foi o segundo jogador que mais marcou no Girabola na época passada, terminando com 11 tentos. Os 2 jogadores são provenientes dos escalões de formação do Petro de Luanda. No outro lado, o Ilhate Benguela anunciou nas redes sociais a chegada do médio de nacionalidade sul-africana Mako Dubela, um jogador que na época passada esteve ao serviço do AS Vita Club de Kinshasa da República Democrática do Congo. Ao que tudo indica, um contrato válido por uma época. Não é só de avançados que se faz uma equipa. A posição de guardião também é importante. E o Desportivo da Huila anunciou a chegada do guarda-redes Nathan, proveniente do Saint-Louis Lupopo da República Democrática do Congo. O atleta também é natural da RDC. Este é o essencial que podemos avançar por agora sobre o mercado de transferências nacional. Continue ligado à Rede Girassol para acompanhar o melhor da informação desportiva. A informação no Girassol Jornal continua a seguir ao intervalo. Regresse connosco. Até já. A atualidade está de regresso no Girassol Jornal. A vice-presidenta do MPLA, Maraquiosa, concedeu hoje audiências a várias individualidades ligadas à vida diplomática e à sociedade civil. Na ocasião, os embaixadores da República, da Coreia e da França destacaram o nível de cooperação entre Angola e os seus respectivos países. Durante as audiências concedidas pela vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, os diplomatas falaram sobre os projetos em curso no país em vários domínios, com destaque para saúde e educação. O nível da cooperação bilateral dos 2 países tem sido fortalecido em vários setores, e na segurança pública, da educação e academia da diplomacia e saúde. E particularmente no setor da saúde, o governo da República da Coreia estamos a oferecer um kit contra a cólera e estamos a fortalecer especialmente no setor da saúde. Temos liceu francês com 1000 alunos, a grande maioria são angolanos. Temos
cooperação com a Escola Planeta Educar, por exemplo. Temos a rede das escolas CEFEL, que nos permite, junto com o Ministério da Educação, com a Total Energia e com a Embaixada, fazer esforço em termos de formação dos professores e de acompanhamento dos alunos, não só através da rede EFEL aqui, mas também de programa de bolsa que permite continuar depois na França ou aqui e, se for na França, regressar como um capital de conhecimento para poder contribuir ao desenvolvimento do país. Reafirmar estas relações e igualmente poner a las autoridades de MPLA y de Angola lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Y igualmente hemos abordado las relaciones en el futuro. Mara Quiosa recebeu igualmente em audiência a presidente da Liga Angolana de Amizade, Solidariedade e Paz, LASP. A dirigente apresentou os principais projetos da instituição, incluindo iniciativas voltadas para jovens, ex-delinquentes no Kazenga e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos assumiu a vice-presidência do Conselho Mundial da Paz. E sendo uma instituição internacional, queríamos que a nossa vice-presidente tivesse conhecimento das nossas atividades. Nós estamos trabalhando com os jovens ex-delinquentes, estamos a trabalhar com a comunidade neste momento do Kazenga e estamos pretendendo também tirar algumas jovens prostitutas que se encontram nas ruas com os seus filhos. Apresentamos esse projeto à vice-presidente, porque nós queremos colocar essas jovens no Calumbo e encontramos alguns problemas na legalização dos terrenos. A nossa vice-presidente acolheu esse projeto com muito carinho e prometeu realmente apoiar-nos nesse sentido. O impacto da suspensão dos cursos de medicina na Universidade Pública, bem como os de enfermagem e análises clínicas no ensino médio em 10 províncias do país, foi o tema debatido na edição de segunda-feira do Girassol Debate. O painel contou, entre outros convidados, com representantes dos Ministérios da Saúde, Educação, da Ordens dos Médicos e Enfermeiros, entre outros. A suspensão dos cursos técnicos de enfermagem e de análises clínicas por 5 anos a partir do ano letivo 2025-2026 deve-se à reestruturação e disciplina no funcionamento das instituições de ensino na área da saúde, uma medida que abrange instituições públicas e privadas. Nas instituições de ensino superior, a providência para um período de 2 anos é justificada com a falta de padrões de qualidade e condições de formação. O representante da Ordem dos Médicos, Sérgio Sachiepo, considera as razões que levaram à suspensão dos cursos uma falha no contexto do país, que pode perder passos dados no setor. Talvez haja necessidade de se organizar melhor. Penso que os órgãos de direito que têm sentido de resolver esse problema, eles estão focados em querer trazer a melhor qualidade de formação, trazendo sempre aquilo que são as diretrizes de formação. Penso que isso é uma métrica, é uma forma. Nós sentimos, claro, não estamos todos felizes com isso, mas acreditamos que essa é uma das formas que também deve-se existir para que se possa então parar de fazer-se aquilo que não está da melhor forma e construir-se uma qualidade. A suspensão dos cursos resulta de um decreto conjunto entre os Ministérios da Saúde e da Educação, que consideram ter sido oportuna a ação, que é igualmente subscrita pelo estudante de enfermagem Vate Arcanjo. Ao longo do tempo fomos observando lacunas e a enfermagem é uma das profissões dentre as num contexto multiprofissional que fica a maior parte do tempo com o doente. Então eu posso arriscar dizer que 60% da cura de um paciente depende do profissional de enfermagem. O
profissional de enfermagem tem que estar bem qualificado porque lida com vidas. E com vidas nós não podemos brincar. Com vidas não se faz rascunho. Qualquer erro é fatal. Pode acontecer uma morte ou até uma sequela irreversível. Por que só o curso de enfermagem e análise clínica? Por que não outras áreas? Porque o nosso Ministério da Saúde reclama por outros profissionais também. Então foi nessa ordem de ideias que tivemos que tomar essa decisão e pensamos nós que era necessário tomá-la, né? Para aquele jovem que realmente quer continuar a fazer enfermagem, pode muito bem fazê-la desde que faça um liceu, que é exatamente o caminho certo para poder fazer uma licenciatura na área da saúde. Vai dar tempo para nós melhorarmos naquilo que é o sistema de ensino, a qualidade do sistema de ensino. Ora, vemos que existem algumas escolas, como o doutor já acabou de dizer, que não apresentam condições essenciais para o ensino em saúde. A suspensão de enfermagem e análises clínicas nas 10 províncias com maior capital humano e qualificação, segundo o diretor-geral do Colégio Casa Inglesa, Eduardo Ramiro, pode ter impactos negativos no sistema formativo. E quem nos garante que não teremos um êxodo, não é? Teremos alunos a deslocarem-se para estas províncias para fazer a formação de enfermagem e de análises clínicas, sob pena de nós termos uma formação com uma qualidade inferior. Portanto, eu penso que nós devíamos olhar para a medida também nesta perspectiva, porque provavelmente, se olhássemos com algum cuidado, além desta possibilidade, se calhar podíamos melhorar as condições. E também não estamos a dizer que nada devia ser feito. Alguma coisa deve ser feita para melhorarmos a qualidade do capital que a gente vai formando. Porém, suspendendo nas províncias em que nós temos maior qualidade a nível de capital humano, a nível de infraestrutura, e é onde também temos o problema, é onde se peca na infraestrutura. Entretanto, é onde também temos a melhor capacidade de formação. E eu pergunto, se nessas províncias nós encerramos, nas outras províncias teremos maior qualidade? Quando há um concurso público, quer seja no Ministério da Educação e da Saúde, quando esses professores conseguem ingressar no mercado de trabalho no setor público, a instituição fica atada, sem provavelmente dar continuidade das aulas. Outro sim tem a ver com o campo de estágio, que para nós, a enfermagem é a prática, não é a teoria. E vejamos, uma instituição de ensino que os estudantes terminam sua formação não consegue ter contato com a instituição hospitalar, ou seja, uma unidade hospitalar, ou seja, não tocar um doente. Estão contadas as notícias nesta edição de terça-feira do Girassol Jornal. Boa noite, obrigada pelo carinho da sua audiência e até amanhã.